Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária aqui pelo Instituto Espírita Amigo Germano, nesse mês de maio de 2021, um mês especialíssimo para a nossa casa, onde o Amigo Germano completa 77 anos de existência. Que venham outras muitas e muitas décadas dessa atividade missionária linda que o Amigo Germano vem fazendo com muito louvor em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, levando a mensagem, levando a consolação da mensagem espírita a milhares e milhares de pessoas. Na exposição de hoje, o título de estudo, Feche os Olhos e Ilumine-se. Tem por base o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Kardec e a sua equipe realizavam inúmeras sessões mediúnicas. Grandes espíritos, espíritos muito conhecidos, outros nem tanto, mas de elevadíssimo quilate moral, faziam parte desses eventos. Entre eles, Vianney, J.B. Vianney, o cura d'Ars. Ele esteve com Kardec através de uma convocação feita pelo codificador que pediu para esse espírito um apoio em relação a uma pessoa que sofria de problemas de visão, era uma pessoa cega. Nessa comunicação que o espírito Vianney faz, o cura d'Ars, muitas colocações extremamente importantes, muito diretas, dizem respeito, cruzaram as décadas, chegando até o século XXI e possuindo uma atualidade tremenda. Entre elas, vamos compartilhar algumas, porque o trecho é muito longo. Diz o espírito Vianney: nas vossas aflições, volver sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Diz ainda Vianney, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Crede-me, encerra aqui o espírito Vianney, crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. A abordagem do espírito Vianney, o cura d'Ars, é muito interessante, porque através dos sentidos nós podemos, pelo uso que fazemos dele, caminharmos rumo à luz ou irmos em direção às trevas totais, às trevas físicas reais mesmo e às trevas morais. Mas é importante esclarecer que nessa nossa rápida palestra aqui, a nossa abordagem diferencia a cegueira dos olhos da carne e a metáfora da cegueira para as coisas do mundo material e egoísta. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Sabemos disso. É a lei de causa e efeito, fruto da pluralidade das nossas existências e do resultado. O que plantamos em outras vidas, colhemos agora. Então, importante esclarecer, se portanto alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Se alguém sofre o tormento da mudez, de não ter voz, é porque ele possivelmente tenha feito mau uso do seu aparelho vocal em outras existências.
Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Ou seja, procurar categorizar, classificar a causa, o porquê de um fato na vida presente é sempre algo muito complicado, é sempre bastante relativo. É impossível e é altamente não recomendável que procuremos carimbar, cravar um motivo para um problema na existência atual. É possível também que escolhamos no planejamento reencarnatório, tomados de arrependimento, aquela vontade de fazer a coisa certa enquanto estamos na erraticidade, que tenhamos escolhido essa ou aquela expiação, ter vindo manco, cego, mudo, surdo, com algum problema cardiológico, enfim. Mas o nosso foco aqui, e vamos agora centrar nele, é a educação de espíritos imortais. E a vida imortal, meus amigos, minhas amigas, feliz, a vida imortal feliz, ditosa, ela exige que sejamos cegos para certos vícios e paixões, que sejamos que as nossas vistas, aqui simbolizando todos os nossos sentidos, todos os sentidos da alma, elas criem uma muralha aonde todos os vícios, todas as paixões batam nessa muralha e não entrem no nosso castelo, no nosso mundo interior. É essa cegueira que vamos tratar. A questão da cegueira e da visão de um ponto de vista da educação de espíritos. Espíritos imortais que somos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39 a 41, diz o Cristo que vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo essas palavras lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Muitos os chamados, poucos os escolhidos, respondeu-lhes Jesus. Se fosseis cego, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Comenta Kardec nesta parte, dizendo que principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas quantos há que não o leem? E entre os que leem, quantos os que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Jesus perguntava em vários momentos, quando abordado por pessoas que tinham problemas de visão e que pediam o socorro do Mestre, Jesus perguntava: que queres que eu faça? E as pessoas respondiam: que eu veja. É muito mais profundo do que eu tenha a vista recuperada. É muito mais profundo. Significa que quem pedia a cura ao Cristo pedia que visse de fato como é a vida, como são as coisas, como é o viver com simplicidade dentro dos ensinamentos do Mestre, como é viver dentro da simplicidade universal da regra máxima de fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse para conosco. Era que eu visse isso, era que aquela pessoa visse essa realidade da vida e não abrisse os olhos, abrisse os sentidos para a realidade de um mundo material, egoísta, orgulhoso, vaidoso, como esse nosso planetinha. Viver, socializar, educar, evangelizar espíritos imortais e não corpos materiais, cuja data de validade, meus amigos e minhas amigas, é curtíssima. Nós sabemos, somos frágeis demais. Agora a pandemia nos mostra isso, pessoas com uma saúde de ferro acabam nas UTIs e acabam desencarnando, dada a fragilidade e dado o prazo de validade do nosso corpo físico ser realmente muito curto. Então, vale a pena abrir os olhos, abrir as vistas para a sublimidade da vida imortal, para a realidade de uma vida com o Cristo? Ou
abrir os olhos, focado ali numa questão material, focado no mundo, nas tentações, nas distrações do mundo, no ouro do mundo, nos prazeres fictícios do mundo. Pergunta direta. Então, feche os olhos e ilumine-se. Fechar os olhos secando a fonte das ilusões da terra, iluminar-se, acordando para a simplicidade da vida com Cristo. Feche os olhos para alguns ismos nocivos, materialismo, egoísmo, ilumine-se no entendimento de que existe um mundo à sua volta. Outros ismos, cujo tempo aqui é curtíssimo e não vamos poder abordar, racismo, individualismo, sexismo, especismo, para citar alguns. Meus amigos, minhas amigas, que essas palavras sejam úteis para a vida imortal, para a jornada da nossa tão necessária reforma íntima. Deixo aqui o meu abraço carinhoso ao amigo Germano, ao Instituto Espírita Amigo Germano, completando 77 anos neste mês de maio, convidando a todos para que deixem aqui seu comentário, interagindo conosco, para que sigam o Amigo Germano nas redes sociais, inscrevendo-se no canal do YouTube, inscrevendo-se no Instagram, no Facebook, acompanhando, sobretudo compartilhando os nossos conteúdos, não colocando a luz embaixo do alqueire. Precisamos dar vazão aos conteúdos consoladores da doutrina espírita para que mais pessoas se fortaleçam os espíritos imortais para seguir em frente nessa vida nem sempre muito fácil. Grande abraço a todos, paz e bem e até a próxima.